A gente conversa mais sobre esse assunto, sobre a LDO, PEC dos benefícios, com o economista Murilo Viana, que é especialista em contas públicas. Murilo, vamos ver se o Murilo aparece por aqui. Aí, bom dia, Murilo. Obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Bom dia, Priscila. Bom dia, Thaís. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Murilo, a gente ouviu a Neila aí falando sobre vai e vem, tanto de PEC dos benefícios quanto lei de diretrizes orçamentárias. Queria que você trouxesse aqui um geral para a gente de quais são os pontos essenciais dessas discussões e como que eles se conectam, né? Porque a impressão é que tudo se trata de alívios de curto prazo, mas com problemas seríssimos para as contas públicas no médio e no longo prazo. Qual que é a sua avaliação desses dois projetos importantes, ou da lei de diretrizes orçamentárias e também da PEC dos benefícios? Pergunta importante. O primeiro ponto que você deve considerar é que existe uma confusão aí do que é a lei de diretrizes orçamentárias e o que é a lei orçamentária anual, né? Então a LDO estabelece ali metas, prioridades, os parâmetros que devem ser observados quando da implementação, quando da aprovação do orçamento. Então por isso é extremamente importante esse movimento realizado antes dessa aprovação, porque ele sinaliza o que pode e o que não pode ser feito quando da aprovação do orçamento anual. E aí, por isso, dessa discussão em relação ao orçamento impositivo. A gente sabe aí que tem uma discussão de alguns anos já em relação a esse orçamento secreto, que é extremamente problemático, envolve esse chamado feudalismo fiscal. E o que estabelece a LDO, que tentou estabelecer a LDO, é de tornar esse orçamento positivo e trazer uma blindagem ainda maior em relação a investidas do Executivo para o ano de 2023. Então, isso aí é um aspecto extremamente relevante. A LDO também traz parâmetros aí macroeconômicos, a previsão, por exemplo, de que o salário mínimo acompanhará apenas a inflação no ano que vem, também traz aí a previsão do governo em relação ao quanto que deve ser o déficit fiscal também em 2023 e também os parâmetros de IPCA, INPC e parâmetros de juros que estão sendo considerados pelo governo para estabelecer ali o acompanhamento do endividamento público, entre outras variáveis macroeconômicas. Do ponto de vista agora da PEC, a gente sabe que essa PEC ela tem um componente bastante problemática aí do ponto de vista das contas públicas. Gera uma confusão, acirra esse clima de vale tudo para o período eleitoral. E isso gera uma grande insegurança para os investidores, ainda que do ponto de vista social, a gente sabe que esse aumento, por exemplo, dos R$400 para os R$600, que infelizmente coloca como se no bater dos sinos do final do ano acabe um problema emergencial, mas a gente sabe que esse aspecto pode gerar algum alívio para as famílias de menor renda, ainda que seja nesse curto espaço de tempo. Obrigada, Murilo. Espera um bocadinho que a gente vai trazer mais um tema envolvendo esse assunto e você volta para comentar e fechar o Money com a gente, tá bom? Perfeito. Olha, obrigada, até já, Murilo. A PEC dos benefícios pode anular a queda na inflação esperada para este ano, depois da redução da alíquota do ICMS. Desde que o projeto foi aprovado, o PLP 18, uma onda de revisões para baixo levou a estimativa para o IPCA deste ano para a casa dos 7%, estava chegando a 9%. Pois bem, um estudo da CM Capital concluiu que a injeção de dinheiro na praça com a distribuição de benefícios, vai provocar um efeito contrário, pode até neutralizar essa queda esperada para o IPCA. Vamos ver aqui no telão, os economistas da CM Capital consideraram um aumento de renda disponível que vai chegar pelo menos a 34 bilhões e meio de reais, ou pelo menos essa é a soma de todos os benefícios, e esse dinheiro todo, né, ela vai acabar provocando um aumento de renda disponível entre as famílias e, por isso, provocando um consumo maior das famílias. Esse aumento de renda vai gerar uma alta do IPCA de 0,77 percentuais na conta dos economistas da CM Capital.
Eles consideraram também o reajuste da Agência Nacional de Energia Elétrica, mais a adoção da bandeira amarela no mês de dezembro, lá no finalzinho do ano, como já é esperado por muitos economistas, o que adicionaria 0,16 pontos percentuais na conta do ICMS, desculpe, na conta do IPCA. Portanto, nós temos aqui 0,93 pontos percentuais de impacto para cima no IPCA. Vai para o PLP 18, que derrubou o IPCA em 0,88, no final das contas, essa conta, o 0,93 do aumento do consumo das famílias, que é inflacionário, a gente já sabe disso, e o reajuste da conta de energia, menos a redução do ICMS, acaba neutralizando o impacto inflacionário dessa medida. Aí está mais um retrato, mais um lado. Vamos trazer o Murilo de volta para falar com ele sobre isso, porque esse estica e puxa também da tentativa de desenhar um cenário macro também não facilita a compreensão do efeito de médio prazo disso tudo, né, Murilo? Porque pode dar um alívio ali na sensação de consumo, mas dá com uma mão e tira com a outra. Isso, e tem também uma imprevisibilidade em relação ao comportamento da inflação também em 2023. A gente tem um cenário internacional desafiador. O dólar tem demonstrado aí um comportamento errático em meio a esse cenário internacional complicado. E junto com isso também um cenário eleitoral também, que não deixa de ser menos desafiador. E parte desses benefícios concedidos, por exemplo, com a redução dos combustíveis, também se dá com tributos federais, e que também tem prazos ali estipulados para acabar o benefício em 31 de dezembro. Então, esse comportamento, essa dificuldade de se estimar, a gente está empurrando uma parte do IPCA também, do efeito IPCA, para 2023. Então, imagina a autoridade monetária tendo que tomar decisões de juros e também tendo que sinalizar por meio das declarações ali públicas, para trazer a ancoragem de expectativa inflacionária. Isso aí torna o ambiente muito mais difícil e torna também essa previsão de juros muito mais complicada. E juros é um elemento chave da economia, evidentemente. Então, se nós não sabemos direcionar a inflação em juros, isso aí afeta todos os ativos da economia. E Murilo, um aspecto interessante desse estudo que a Thaís trouxe é que é uma inflação gerada por um aumento de demanda, né? Quando você injeta recursos na economia. A gente fica falando muito das questões políticas, de déficit, dessas questões, mas queria que você explicasse essa questão de como que um aumento de demanda sem uma oferta correspondente, sem um aumento de produtividade da economia, pode acabar agravando o nosso problema de inflação por aqui. Perfeito. A gente pode encontrar aí alguns estresses, digamos assim, de demanda, né? A economia como um todo, a gente tem que observar que a economia como um todo, ela está trabalhando com uma demanda aquém daquilo que teria de potencial, né? Embora nosso PIB potencial, ou seja, nossa capacidade de crescer sem pressionar a inflação, tenha caído nos últimos anos. Porém, existe uma combinação aqui agora de alguns, digamos, por exemplo, esse auxílio emergencial, alguns pacotes que aumentam alguns benefícios, isso gera pressões de demanda em setores específicos da economia. E como é algo que não era planejado, imagina, o ciclo produtivo, a acomodação da economia não se dá ali da noite por dia. Então, essa tomada de decisão sem previsibilidade, os agentes econômicos não sabem muito bem como se posicionar. Isso impacta, evidentemente, aquela capacidade de oferta que tinha sido planejada no cenário anterior. E junto com isso, a gente tem que lembrar que a inflação na economia brasileira também tem sido bastante pressionada pelo choque de oferta, né? Murilo, rapidamente para a gente terminar, mas eu não queria perder essa oportunidade. Parece que faz séculos, mas faz 6 meses que o Congresso Nacional mudou a regra para a cobrança dos precatórios. Você está acompanhando isso? O governo faz ideia de para quem ele deve, quanto ele deve? Não. Acontece que na aprovação da PEC dos precatórios, ficou uma indecisão muito grande de como seria a contabilização dos precatórios não pagos. Então, assim, houve a limitação do pagamento anual dos precatórios para poder aprovar
aquele espaço fiscal para acomodar tanto o Auxílio Brasil, o Auxílio Brasil, mas, sobretudo, também para acomodar aqueles gastos palacianos relacionados ao orçamento secreto. Nós estamos discutindo eles novamente agora na LDO. E como consequência, a limitação das despesas com os precatórios não afasta, evidentemente, a necessidade de se pagar os precatórios no momento subsequente. Só que essa contabilização, ela enfrenta problemas e está se criando uma bola de neve do ponto de vista fiscal, que deve ser encontrada alguma solução nos próximos anos. Murilo, não quis te colocar na parede, não. Fiz só uma brincadeira com você aqui, que eu sei que está difícil para todo mundo, talvez nem o governo saiba. Meu caro, muito obrigada. Foi bom te receber aqui.